Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Por gentileza, queridos, apanhe sua Bíblia para lermos a palavra de Deus. E abra, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Farei uma leitura na versão NVI. Glória a Deus. Enquanto os irmãos abrem, quero dizer que estou feliz por estar aqui com os irmãos nessa noite. Estava programado, me organizei para vir à casa do Senhor para ouvir a palavra. Mas agora às 18 horas o pastor Flauber teve que ir ao hospital. Disse, segura as pontas. Amém. Estamos por aqui, né? Quem encontrou, confirma com amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Me coloca, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa me usar nessa noite, para que a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, Senhor, chegue aos corações dos teus filhos, Pai. Que eu seja instrumento, Pai, usado por Ti nessa noite, para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Da direção do Teu Espírito, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, os irmãos que têm vindo às quartas-feiras, tem acompanhado uma série de mensagens que o pastor Flauber tem iniciado nas quartas-feiras com o tema Aviva a Tua Obra, restaurando o fervor espiritual. E eu tenho observado que alguns irmãos, além do pastor Flauber, têm dado continuidade às ministrações dentro desse tema. Por exemplo, nós tivemos aqui a irmã Aparecida, né, que pregou dentro do tema Restaurando o Fervor Espiritual. Quarta-feira passada eu estive aqui e aprendi muito com o nosso irmão Lodeberg, que pregou sobre o reavivado pela palavra. O pastor Flauber várias vezes pregou também dentro do tema o poder de Deus, né? Restaurando o altar, e muitas outras mensagens que eu pude observar. Eu quero ministrar nessa noite uma palavra com o tema o poder irresistível que há em uma igreja que vive em comunhão. Vou repetir, o poder irresistível que há em uma igreja que vive em comunhão. Creio eu que também está dentro do tema, aviva a tua obra. Por quê?
no decorrer da mensagem nós vamos perceber isso. Quando o texto que nós lemos, muito conhecido pela igreja, que fala da igreja primitiva, a igreja nos seus primórdios, a igreja no início, né? Aqui no capítulo 2, a igreja do Senhor, ela já está caminhando. Logo nos primeiros versículos do capítulo 2, foi quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali em Pentecostes, no dia de Pentecostes. E a igreja agora, ela está vivendo um avivamento, ela está vivendo os preceitos de Deus. Nesse mesmo capítulo 2, nós vamos observar que Pedro, agora que ministra a palavra, que está pastoreando esta igreja, e a gente observa no versículo 41 do capítulo 2, que naquele dia, né, que os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então veja como é que essa igreja estava, logo no seu início, como é que essa igreja vivia. Mas quando a gente olha aqui para o versículo 42, esta igreja tinha uma característica muito interessante. E a gente vai observar que esta igreja, ela tinha 4 características. Aqui no versículo 42 diz que ele se dedicava ao ensino. Em outra versão diz que eles perseveravam, que é a mesma coisa, só muda, né, de versão. Que eles perseveravam ou dedicavam ao ensino, era uma das características desta igreja, ou seja, preservava, perseverava, dava continuidade ao aprendizado da palavra, a palavra que a Bíblia diz que era o ensino dos apóstolos. Segundo, esta igreja vivia em comunhão, havia uma união dos membros desta igreja. Eles partiam o pão. Este partir o pão aqui era que eles preservavam a Santa Ceia, né? Eles davam continuidade àquilo que o próprio Senhor Jesus deixou para a igreja, a Santa Ceia. E também, em quarto lugar, eles perseveravam na oração. Então eu percebo que uma igreja, né, para estar dentro dos preceitos de Deus, ela precisa ter palavra, ela precisa ter comunhão, ela precisa seguir os preceitos de Deus e ela precisa também viver em oração. Então esta igreja, que hoje somos nós, que damos continuidade a esta igreja, precisamos observar se estamos buscando viver a vivência no conhecimento da palavra, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Mas eu quero deixar um pouco de lado essas outras características e vou me centrar apenas na comunhão. Por isso que o tema da mensagem é o poder irresistível que há em uma igreja que vive em comunhão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, o que me chama a atenção é justamente a forma que aqueles discípulos agiam ou se comportavam. A palavra de Deus vai dizer que eles viviam unidos. Estavam, no versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Essa versão é vai bem direto. Os que criam, aqueles que iam crendo no Senhor Jesus, entregando a sua vida, passando a viver o cristianismo, esta igreja, ela agora vivia unida. E a gente precisa observar isso. Eles perseveravam em muitas coisas, mas muito me chama a atenção porque eles viviam unidos. O apóstolo Paulo,
escrevendo sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que Paulo está dizendo para nós? Que o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou. Esta ideia, esse projeto do Senhor de formatar a igreja, de ter a igreja, é muito interessante, porque pega várias pessoas com pensamentos diferentes, com personalidades diferentes, com caráter diferente, com vivências diferentes, com um passado diferente, e agora junta todas elas, para agora viverem unidos, num só propósito, seguindo uma única direção. Eu acho isso muito interessante. A igreja primitiva é um exemplo a ser seguido, mas a pergunta é: a igreja nos dias de hoje, a igreja que eu falo, nós, a igreja que somos nós, nos dias atuais tem vivido esta comunhão, tem vivido esta união que vivia a igreja primitiva? Estudaremos nessa noite justamente sobre este assunto tão importante e tão necessário para nós nos dias de hoje. Mas precisamos entender o que é comunhão. Comunhão é a junção da palavra comum mais união, que é termos algo em comum. A palavra comunhão, ela vem do grego, que significa koinonia. Koinonia, que é koinos, mais koinos, que significa algo em comum. Mas será que nós temos vivido esta koinonia? A igreja do Senhor tem sido atacada nos últimos dias, irmãos. Não tem como a gente dizer que não. E uma forma sorrateira que o inimigo tem agido, se infiltrado, para quê? Para fazer com que a igreja não viva esta união, não viva esta comunhão. E aí ele tem implantado setas para fazer o quê? Para que os irmãos, para que a igreja do Senhor esteja vivendo desunidas. E é isso que ele tem agido todos os dias. Ele implantando a desunião no meio da igreja, ele está fazendo com que a igreja perca o seu foco, perca a sua característica. E a gente precisa estar centrado nisso. A igreja de hoje é a continuidade da igreja primitiva, irmãos. Nós somos a mesma igreja que começou lá em Pentecostes. Aqueles irmãos viviam em união e com isso a igreja crescia. A gente precisa sempre lembrar desse detalhe. A união deles fortalecia mais e mais a igreja. E o resultado qual era? O nome do Senhor era louvado, era glorificado, através da união daquela igreja, daqueles irmãos. Em Efésios 2,19, Paulo ainda falando sobre este tema, ele diz que nós somos uma família. Nós somos uma família, é por isso que a gente chama o outro de irmão. Porque cada um de nós somos irmãos uns dos outros, porque nós somos uma família, a família do Senhor. Somos um corpo. Por gentileza, coloque Romanos 12, versículo 4 e 5. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Volte o 4, por gentileza. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Isso aqui é muito interessante. A gente olhando para o nosso corpo físico, nós vamos perceber que tem vários membros. Tem mão, tem braço, tem antebraço, tem perna, tem pé,
tem os órgãos internos, e cada um tem sua função, cada um tem sua finalidade, cada um tem sua importância. E aí ele faz essa comparação para nós, a igreja do Senhor, que somos esse corpo, que cada um com a sua importância, cada um com a sua função, cada um com a sua finalidade. Deus resgatou e chamou cada um, e agora formamos esse corpo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. E esse corpo, cada membro unido, interligado um no outro, depende um do outro, vive em união com o outro. Já pensou a mão dizer que não precisa do pé? Já pensou a perna falar para o braço que não precisa do braço? Aqui talvez alguém já teve um ferimentozinho no canto da unha do dedo mindinho. E aquele ferimento incomodou demais. Significa que cada membro é muito importante e necessário para este corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12. Por gentileza. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ei, todos nós que aqui estamos nesta noite, ou que fazemos parte desta igreja, ou que fazemos parte deste corpo, somos muito importantes. Amém? Glória a Deus. Se somos um corpo, é lógico que os membros desse corpo devem viver unidos, devem viver em união. Mas o detalhe que a gente precisa observar é que nós somos a geração que tem milhares de amigos nas redes sociais, e muitas das vezes a gente não sabe quem é o irmão da nossa igreja. Na rede social eu posso ter 5.000 amigos, mas eu não me relaciono com o irmão que eu vejo quase todo dia na igreja. Somos essa geração. E o Senhor nos chamou para quê? Para nós vivamos em união, comunhão uns para com os outros. A Bíblia tem muitas orientações para nós sobre o relacionamento entre irmãos. Primeiro, que devemos amar cordialmente uns aos outros. Romanos 12, 10. Por gentileza. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha o que é que a palavra de Deus está falando para nós. Em outra versão diz: ame uns aos outros com amor, irmão em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Irmãos, o que nós estamos tratando e aprendendo nessa noite é muito importante, irmãos. Segundo, o que é que a palavra de Deus nos orienta sobre este tema? Que devemos sujeitar-nos uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21, olha o que diz: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito. É isso mesmo? Eu acho que não. Bote no 21, por gentileza. É isso mesmo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração o Senhor. Versículo 21. Dando graça constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é se sujeitar-se? O que é isto? É eu não querer ser superior ao outro. Para Deus, todos nós somos iguais. Não tem maior, não tem melhor. Para Deus, todos nós somos iguais. Deus nos ama do mesmo jeito. Deus ama
o recém-convertido da mesma forma do que aquele que já tem 30 anos servindo ao Senhor. Deus ama aquele que faz a obra, Deus ama aquele que ainda não faz a obra, Deus ama todos nós de forma igual. E nenhum de nós somos melhor do que o outro. Amém? Terceiro, suportando-vos uns aos outros. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiveram uns contra os outros. Além de suportarmos, precisamos perdoarmos. Irmãos, em toda família existe desavença entre irmãos. Desde pequeno, né? Uma família que tem muitos filhos, né? 5, 6 filhos, 2, enfim, sempre há uma rixa, sempre há um desentendimento entre irmãos, mas daqui a pouco volta tudo ao normal novamente, volta a abraçar, volta a ficar de bem, por quê? Porque são irmãos. Na igreja do Senhor é para ser da mesma forma. Pode ser que no percurso houve um desentendimento, foi algo que não combinou, que não deu certo, mas não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor, deve-se praticar o perdão, não é isso que a palavra de Deus diz? Perdoe as queixas, as mágoas. Quarto lugar, a palavra de Deus diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa em seu efeito. Este é o papel da igreja. Este é o papel da igreja que vive em comunhão, que vive unida, que caminha unida, que ora uns pelos outros. Por quê? Porque nós vivemos de fases. Ora, as coisas estão caminhando bem, ora os problemas são grandes, tem horas que eles aumentam mais ainda, tem hora que chega a bonança, e assim nós vamos vivendo. E aí, a igreja unida, a igreja que vive em comunhão, o que é que ela faz? Ela está orando, lembrando do irmão nas orações, orando por eles. O que nós fizemos agora há pouco aqui, presbítero Marcos, oramos pelo pastor Flávio, que não pôde estar aqui hoje, porque hoje ele está enfermo. Este é o papel da igreja. Amanhã ele vai estar aqui. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isto? Quinto lugar, que devemos consolar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a igreja que anda unida, que vive unida, quando outro irmão, por algum motivo, passou por uma situação, está difícil, traga uma palavra, fale com ele, converse com ele. Talvez a pessoa está triste, abatida, a pessoa traz uma palavra de consolo. E uma palavra de consolo fortalece a pessoa, coloca a pessoa para cima. Sexto, que temos que levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Gálatas 6,2. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Deus. O que é isso? A gente poder, quando o irmão necessita de uma ajuda, a gente poder ajudar. A gente está ali do lado para ajudar. Sétimo, que não devemos falar mal um dos outros. Tiago 4,11. Até isso a Bíblia tem ensino. Até isso a palavra de Deus diz para nós, que a igreja que vive unida não vive de falando mal um do outro, não é isso? Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga.
Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Deus não nos chamou para ser juiz. Deus nos chamou para ser servos. Ser servos uns dos outros. Então a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve falar mal. E o que é se falar mal? É picuinha, é fofoquinha, é conversinha, é levando palavras que denegride a pessoa, que coloca para baixo e fica de converser, de falatórios aqui, quando menos se espera está uma confusão, muitas das vezes desnecessária. A igreja do Senhor não foi chamada para ser isso. Isso não glorifica o nome do Senhor, isso o nome do Senhor não é glorificado através das nossas vidas. 8º lugar, que devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E aqui é meio complicado, porque se a igreja não estiver unida, não estiver num só propósito, não estiver num só entendimento, caminhando junto, quando o irmão está chorando, às vezes a pessoa não está preocupado, não está nem aí. O Salmo 133, verso 1, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É necessário, faz parte. O Senhor nos ensina sobre o assunto. Mateus 22, 37 e 38. O Senhor Jesus, o que é que Ele ensina? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. É mandamento. Aqui o Senhor Jesus está resumindo os 10 mandamentos em 2. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Segundo. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquela pessoa que gosta de mim? Será que o meu próximo é a minha esposa? Será que o meu próximo aqui é meus filhos? Será que o meu próximo aqui é o meu melhor amigo? Não, o meu próximo aqui é todas as pessoas. Quem eu tenho afinidade, quem eu não tenho afinidade. Quem me fez o mal, quem não me fez o mal. Todas as pessoas são os meus próximos. E a palavra de Deus está dizendo que nós devemos amar todas elas, independente de quem elas sejam. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho vai muito mais além sobre o tema. Isso aqui eu acho fantástico. Isso aqui foi escrito pelo apóstolo João. 1 João, capítulo de número 4, versículo 20. Isso aqui é algo... Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É sério ou não é sério? Porque eu posso muito me dizer: Deus, eu amo a Deus, mas se eu odeio o meu irmão, se eu guardo mágoas do meu irmão, se eu tenho rancor do meu irmão, eu tenho indiferenças com meu irmão ou minha irmã, a palavra de Deus está dizendo que eu sou mentiroso. Como é que eu não consigo conviver com alguém que está do meu lado? Como é que eu não consigo andar com alguém que está do meu lado? E aí eu digo que ama a Deus, a palavra de Deus está dizendo: não veja Deus. Amém? Devemos amar uns aos outros porque somos luz e já fomos purificados de todo o pecado. Aleluia. Você está em João ainda, primeira carta de João? Coloque no capítulo 1, versículo 7, por gentileza. Olha o que diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda. Se nós andarmos na luz, o que é andar na luz? Nos caminhos do Senhor. Quem não está nos caminhos do Senhor, está no mundo, e o mundo está em trevas. Se eu estou na luz, né, como diz a palavra, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Você pode glorificar o Senhor por isto? Glória a Deus, aleluia. É uma necessidade, irmãos. Todas as ministrações que aqui foram ministradas durante essas quartas-feiras, muito importante, mas se quisermos vermos uma igreja avivada, se quisermos vermos uma igreja seguindo a direção do Senhor, também essa igreja precisa estar unida, irmãos. Será que Deus se agrada de uma igreja que vive em contendas? De irmãos que vivem em desunião? Será que Deus se agrada com isto? Claro que não. Deus quer uma igreja que está limpa, que está unida, que está no seu propósito, vivendo na direção do Senhor, crendo na palavra de Deus, esperando a volta do Senhor Jesus. A igreja primitiva é o exemplo para nós. E um detalhe que a gente precisa lembrar: nós, a igreja dos dias de hoje, eu acho que a gente não sofre perseguições à vista daquela igreja, eu acho que nem 1% do que eles sofriam. Aquela igreja era perseguida, mas era de forma forte. Mas quanto mais ela era perseguida, mais eles se uniam. E quanto mais eles se uniam, a palavra de Deus diz que o Senhor dava graça, Deus abençoava, Deus estava com eles, aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é uma dica, isso aqui é o Senhor falando para nós que estamos aqui e quem está nos acompanhando pela transmissão. A igreja do Senhor precisa se unir muito nos últimos dias. Precisamos ter comunhão uns com os outros, perdoando. Na igreja não deve haver competitividade, irmãos. Não deve haver competitividade. Deus chamou cada um para o seu propósito. Cada um tem sua função, cada um Deus chamou e tem algo especial para cada um. Eu acho isso tão lindo. Deus chamou um para ser o porteiro, Deus chamou um para ser o pregador, Deus chamou outro para ser o que ministra as aulas, outro chamou outro para cuidar de quem está aceitando a Jesus, para preparar para o batismo, chamou outro para fazer a obra da igreja, para limpar a igreja, para cuidar das coisas da igreja. Cada um tem a função. E ninguém precisa passar a perna no outro. Isso é coisa do mundo. No mundo que existe rivalidade. No mundo que existe competição. No mundo, lá fora nas empresas, as pessoas, isso faz parte do sistema. Ela galga cada dia posição, degraus, e vai subindo. Isso é normal. Na casa do Senhor, cada promoção, o degrau é o contrário, é diminuindo cada vez mais. Se você vai crescendo e alcançando mais espaço, mais promoções na casa do Senhor, aí que você vai diminuindo, É assim que a coisa funciona. Aleluia. Não pode existir sistema faccioso. Na igreja ou nos caminhos do Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. E todos nós precisamos um dos outros. Isso é o que é o mais interessante. Todos nós precisamos um dos outros. Pode ser a irmã que faz a comida. Ela é importantíssima, porque a comida que ela faz, aquela comida vai nos alimentar. É importantíssimo. O irmão que dá aula na escola bíblica,
muito importante, porque ele vai preparar, ele vai ser usado por Deus para quê? Para trazer uma aula, para o aprendizado da igreja, e assim sucessivamente. Cada um de nós somos importante para o reino de Deus, e o Senhor quer que nós vivamos em comunhão, em unidos, todos os dias na casa do Senhor, porque era isso que a igreja vivia. Olha o que diz o versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e todos tinham tudo em comum. Olha o que é que eles chegavam a fazer: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Olha só isso. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partia o pão em suas casas e juntos participava das refeições, com alegria. Isso tornava eles alegres, tornavam eles felizes. Irmãos, isso é tão importante, o que o Senhor está tratando conosco nessa noite. Irmãos, a gente sai da nossa casa, o Senhor nos direcionou para fazer parte desta igreja, e isso deve ser prazeroso a gente vir aqui, irmãos. Eu vou à igreja do Senhor, adorar o meu Deus, glorificar o nome dEle, ouvir a sua palavra, estar reunido com os meus irmãos. Deve ser assim. Deve ser dessa maneira. Ah, pastor, mas a gente não vive isso. Mas nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui aprendendo para ver se a gente se corrige, se acerta. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Começando por mim, talvez o mais errado aqui seja eu. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Aprendendo, ouvindo a palavra. Para quê? Para que a gente possa colocar em prática. Se Deus está tratando dessa forma, porque Ele sabe da nossa necessidade. O alimento vem conforme a nossa necessidade. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus nos chamou para sermos servos um dos outros. Se não tivermos cuidado, trazemos o sistema do mundo para dentro da igreja, irmãos. A igreja tem que refletir lá fora. Seu comportamento, sua maneira de ser, a sua comunhão, as pessoas verem a igreja. O que temos visto é escândalos. O que temos visto, coisas erradas. Mas a igreja do Senhor, o Senhor chamou para viver em união. Somos uma família, fazemos parte do corpo de Cristo. Precisamos estar atentos ao que está sendo ensinado nesta palavra. Deus não nos escolheu para vivermos com indiferenças, com intrigas. Ele nos chamou para viver o Evangelho. Aleluia. Fala, meu Deus, a hora foi embora. Irmãos, Evangelho não é isso que nós temos visto por aí. Irmãos tratando o outro com indiferença. Eu falo com o Marquinho, eu falo com o presbítero Eli, mas eu não gosto do Emanuel. O Emanuel vem por acolá, eu fujo por aqui, porque eu não quero me encontrar com o Emanuel. E tem um sistema, eu tenho certeza que isso é coisa do maligno. Um sistema que, se, por exemplo, o irmão Alice é aqui da IBBS, irmão Alice, a gente abraça o irmão Alice, a gente fala com o irmão Alice, mas vai que o irmão Alice resolveu sair da IBBS para ir congregar lá não sei aonde. A gente passa pelo irmão Alice, opa, será que ele não é mais crente? Será que ele só é irmão da gente se estiver aqui? Ei! Jesus vem buscar uma igreja, Ele não vem buscar uma placa denominacional. Ele não vem buscar um povo exclusivo. Ei! Tem igreja que acha que os irmãos de outra igreja não é crente. Ei, nós não estamos aqui para isso. Se o irmão não está mais aqui,
Se o irmão foi congregar em outro lugar, ele continua sendo meu irmão. Continua sendo meu irmão. Ele não faz parte do mesmo reino. O Deus não é o mesmo. Então isso tem acontecido, irmãos. Irmão que não fala com o outro. Isso não é para acontecer dentro da igreja. Como eu falei, indiferenças pode acontecer, irmãos. Houve um desentendimento, isso pode acontecer. Mas que a gente precisa se acertar, a vida continua, nós vamos para o mesmo céu. Ou, por acaso, Jesus está voltando, o irmão vai, eu não vou. Só vou se eu ir para o céu se o irmão não for. Não pode existir isso, irmão. Ei! Irmão que não dá paz do Senhor ao outro. Por quê? Porque julga que o irmão não é digno de receber ou a paz do Senhor. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para dizer para alguém que você é digno ou não é digno? E quem é eu? Quem é você? Irmão que julga o outro tira conclusões precipitadas. E aqui é uma coisa séria, irmão. Cuidado para você não tirar conclusões precipitadas. Irmão falando mal do outro. Ei, isso não é coisa do Senhor. Se nós evitarmos essas coisas, se as outras igrejas também evitassem isso, ei, o evangelho seria diferente. O nome do Senhor seria glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Comunhão é eu viver a dor do outro, comunhão é eu sentir o problema do outro, comunhão é eu caminhar com o outro, comunhão é quando o outro cai, eu estar ali, bora, estou aqui. Ninguém é diferente um do outro. Para a gente concluir, precisamos uns dos outros. Querido, Deus está vendo todas as nossas atitudes aqui na terra. Pensa que Ele fica feliz quando a gente está com indiferença, quando a gente trata mal, quando a gente está maquinando no coração da gente mal para alguém? Ou você não sabe que no seu pensamento, Deus já está sabendo? Ou no nosso pensamento? Ele fica triste quando eu estou com o coração cheio de mágoas e ressentimento contra o meu irmão. Ele sabe quando eu estou com o coração cheio de mágoas contra o meu irmão. É hora de nós revermos os nossos conceitos. Precisamos nos despir do velho homem. Olha o que diz a palavra: partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Isso é muito importante, irmãos. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que é isso, irmãos. Olha, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho, Senhor, nos mostra como devemos fazer, Senhor. Ó meu Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, aqui está o Teu povo. Aqui está um povo escolhido Teu, Senhor. O Senhor escolheu cada um que aqui está, Senhor. Foi o Senhor que trouxe a este lugar. Foi o Senhor que encaminhou estas vidas aqui para estarem caminhando juntas, unidas, Senhor. Isto é projeto Teu, Senhor. Senhor, repreende todo o mal, repreende, Senhor, toda discórdia, repreende, Senhor, todo disse-me-disse, repreende, Senhor, toda mágoa, repreende, Senhor, toda falta de perdão, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, possa viver os Teus preceitos, os Teus propósitos, Senhor. Ó Deus, abençoe em tudo, Senhor, dá direção do Teu Espírito Santo ao Teu povo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos. Amém, amém, amém. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor?